Olá, boas-vindas ao nosso Diálogos Observinfo. Hoje vamos falar sobre um tema urgente, o negacionismo climático. Mesmo com evidências científicas, muita gente ainda nega que a crise climática exista ou que seja causada por ações humanas. Essa negação não é uma simples desinformação. Muitas vezes é estratégia política, econômica e ideológica. Para entendermos esse fenômeno, recebemos hoje Heloísa Belling Luz, professora e pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Agradecer pela presença da senhora e pela disponibilidade de participar da nossa conversa. Imagina, Rafael, eu que agradeço pelo contato, pela oportunidade de poder falar um pouco mais sobre comunicação climática, sobre integridade da informação e formas aí da gente pensar em como combater, né, a desinformação, que é um problema social do nosso tempo, assim, né, que sempre existiu, mas que de alguma forma foi alavancado aí pela própria lógica das plataformas. Perfeito, perfeito. Então, começando aqui, professora, a senhora já deu uma introdução boa, bom, muitos brasileiros têm contato com a ciência por meio de notícias e de redes sociais, mas ainda há muitas dúvidas, e negação sobre a crise climática especificamente. Como a senhora avalia essa percepção pública e por que isso acontece? Então, é sempre difícil a gente responder isso, porque a informação, ela é um dos fatores que faz com que as pessoas tomem suas decisões, criem suas percepções de mundo, né, inclusive suas percepções de risco. Então, a informação é sim relevante, é informação verificada, checada, é importante que a gente tenha esse tipo de trabalho cada vez com mais força e que tenha visibilidade, que possa circular na sociedade, mas a gente também sabe que as pessoas tomam suas decisões e têm suas percepções de mundo a partir de outros elementos que ultrapassam a ideia, né, da informação, como, por exemplo, as crenças, como as suas Hum, experiências, como outros fatores, assim, às vezes de perspectiva até emocional, afetiva, vinculadas às suas relações sociais, que também vão interferir na maneira como elas vão compreender esse fenômeno, e mais ainda, não é só você se reconhecer ou entender que ele existe, mas é saber o que você precisa, de alguma forma, ajustar no seu cotidiano para poder enfrentar, né, esse problema que é global, que é de todos nós, embora, uhum, obviamente, existam desigualdades, né, existam aquelas pessoas e aqueles setores que emitem muito mais gases de efeito estufa do que as pessoas de forma individualmente, especialmente se a gente for pensar em termos de classe social, de renda, né, dos países chamados desenvolvidos em relação àqueles chamados não desenvolvidos ou subdesenvolvidos, mas mesmo considerando essas assimetrias, é importante que as pessoas entendam as causas, né, o que que está nos trazendo até esse momento. E isso, às uhum, vezes, não é muito bem articulado com o nosso próprio modelo de desenvolvimento que está posto. Então, há pouco questionamento sobre as raízes do problema, né, o que de fato gerou essas mudanças climáticas, e uhum, parece que é um problema que surgiu, que a causa são essas, emissões de gás de efeito estufa, que é difícil a gente, eh, ter uma concretude, né, visualizar aonde que estão esses gases de efeito estufa nas minhas atividades do dia a sim. dia, naquilo que eu faço, o que que gera mais, o que que gera menos. É uma abstração quase a gente pensar, né, como que isso está no nosso dia a dia, embora esteja em todos os momentos, e isso também faz com que a gente não consiga ter uma associação tão, explícita, às vezes, do que das escolhas cotidianas, né, ou daquilo que a gente faz todos os dias, daquilo que poderia contribuir mais ou menos nessa conta global. E mais ainda, como que a gente poderia ter uma posição coletiva, política, né, para pressionar esses grandes setores, essas grandes estruturas, que de alguma forma são as grandes responsáveis, né, por esse problema que afeta todos nós, obviamente de maneiras bastante distintas. Perfeito, perfeito. Eh, a desinformação climática, ela não é só falta de informação. É algo mais organizado, que parece até vir com uma estratégia por trás. A senhora acredita nisso? Eh e por que que essas narrativas são tão eficazes? Então, eu acho que são 2 perguntas, né, as narrativas relacionadas à desinformação, de uma forma geral,
elas acabam tendo uma efetividade porque elas coincidem com aquilo que as pessoas já acreditam, né? Então é um reforço daquilo que eu penso, então aquilo acaba tendo uma aceitação maior Uhum. do que aquilo que é um conhecimento diferente, que vai contestar o meu ponto de vista sobre determinado aspecto. Então, eu acho que passa um pouco também por aquilo que já comentamos antes, do que acreditamos, né, do que Uhum. defendemos ou não defendemos, que tem a ver com outras questões que extrapolam, né, a, Uhum. a informação ou o fato científico. Mas como é que eu entendo assim esse processo da desinformação climática? A gente tem visto vários estudos que apontam conceitualmente que a desinformação está muito associada a essa formulação ou elaboração de conteúdos com a intenção, de fato, de enganar, de gerar descontextualização, de provocar algum tipo de entendimento que não seja aquele, né, que é o verdadeiro, né, que é Consenso, compatível é. com, com as informações que foram checadas, apuradas, né, que foram verificadas. Uhum. Mas a gente também tem visto que muitas vezes a desinformação ela extrapola esse momento da produção desse conteúdo enganoso. Porque às vezes existe um conteúdo verdadeiro, um conteúdo jornalístico que passou por um processo de investigação, e ele entra numa rede social e a partir daquele momento ele é manipulado, ele passa por processos é, via inteligência artificial ou de Uhum. circulação por pessoas que depois da produção tentam mexer naquele conteúdo, e o próprio processo de circulação da informação se torna também um espaço, né, de gerar novas desinformações, embora a produção inicial não tenha tido essa intenção. Então a gente tem uma ampliação desse escopo, né, pensando que até chegar na recepção, muitas coisas podem acontecer com aquela informação, independente daquela primeira intenção, né, de produzir ou não uma informação que seja verdadeira ou falsa, Uhum. ou verdadeira e enganosa, né? Tem Então, algo também da plataformização, não é? De como a desinformação ganha tração nesses espaços virtuais de mídias sociais também, né? exatamente, especialmente porque a gente não sabe quais são as lógicas, os critérios que estão, de alguma forma, determinando qual que vai ser o conteúdo entregue, quem vai ter mais projeção, menos projeção, né? Uhum. Dentro desses muitos conteúdos que são produzidos, né, por diferentes sujeitos, aqueles que são monetizados ou não monetizados. Uhum. Então, essa falta de transparência, né, a opacidade do funcionamento das plataformas sociais, também dá um outro tipo de ênfase para essa discussão da desinformação, que sempre Uhum. esteve na nossa sociedade, né? Se a gente for pensar lá na época dos impressos, muitas vezes a gente tinha boatos que se transformavam em notícias e que tinham aí um público que acessava e que, de alguma forma, poderia concordar ou não com aquele assunto, mas, obviamente, que a gente está em um sistema de informação que é relativamente novo, né? A gente não sabe muito bem como ele funciona, porque não existe essa informação, né, de como que os algoritmos vão de fato entregar o conteúdo que está sendo produzido para quem, né? É, Uhum. de que maneira que essa informação vai ser protegida ou não pelas plataformas, isso também a gente não tem nenhum tipo de indício, embora se tenha aí uma discussão bastante ampla que seria relevante a gente ter algum tipo de controle justamente para preservar questões de interesse público, né, para evitar que exista uma intensificação da polarização ou que discursos de ódio sejam promovidos, mas tudo isso ainda é uma discussão que não está regulamentada. Então, eu acho que isso é um ponto importante para a gente pensar. E se a gente for falar de mudanças climáticas de forma específica, né, que é a área na qual eu me debruço e que eu tenho estudado há algum tempo, a gente vê que os negacionistas, que também sempre existiram desde o início das discussões das mudanças climáticas, a gente sempre teve essa questão de alguns atores, né, por razões que geralmente estão associadas à questão econômica ou à questão política, ao poder, de uma forma geral, tentam fragilizar, né, ou descredibilizar essas informações sobre a intensificação das mudanças climáticas por razão das ações humanas, para não precisar fazer nenhuma alteração ou manter tudo como está nos seus modelos de negócio, que são modelos que geram muitos gases de Sim. efeito estufa. Então, a gente tem esse processo também registrado ao longo da história, que não é algo Uhum. novo, mas é óbvio que com a ideia das
plataformas cada vez mais presentes nas nossas vidas, né? E essa ideia das bolhas, em que a gente recebe muitos conteúdos com uma perspectiva só, isso gera uma outra dimensão, porque parece que eles, de fato, aumentaram o número, ou melhoraram os discursos, ou estão em todos os lugares, né? A gente até tem alguns estudos que apontam que, de fato, o lobby contra as mudanças climáticas, né, ou o lobby dos setores vinculados à indústria de combustíveis fósseis, né, ou de outras atividades que geram muitas emissões, está mais presente, inclusive nos contextos políticos, né, se a gente for pensar nos políticos que são eleitos, quais são as causas que eles defendem, ou se a gente for pensar mesmo na COP, a quantidade de Uhum. pessoas que não querem fazer mudanças em relação à transição energética, né, querendo manter o petróleo também é grande. Então a gente consegue ver esses movimentos sendo de alguma forma potencializados por esses discursos que antes pareciam que eram bastante é, residuais na cobertura Uhum. jornalística, né? Embora a gente saiba que por muito tempo o próprio jornalismo, com aquela lógica de dar espaço para dois lados opostos de uma questão, né, de dar espaço para todas as vozes, mas geralmente são dois espaços que recebem o mesmo tamanho, que é a regra do equilíbrio informativo. A gente tem vários estudos mostrando que nos países de língua inglesa, né, Estados Unidos, Reino Unido, nos anos 80, a própria imprensa, pensando na maneira como se constrói as notícias, colaborou para que existisse aí uma certa dúvida por parte dos públicos que recebiam esses conteúdos acerca do real desenvolvimento, né, desse problema climático. Então, mesmo sabendo que a gente tem uma grande quantidade de cientistas que, que apontam que há, sim, mudanças climáticas em curso, que os gases de efeito estufa gerados pela ação humana são um fator Uhum. relevante para que haja essa mudança, a gente tinha, nesse período ali dos anos 80 até início dos anos 90, muitos jornais colocando negacionistas no mesmo espaço dessa maioria, né, que a gente pode falar que a grande autoridade em questão científica, quando falamos de mudanças climáticas, é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, né, o IPCC, e a gente tem estudos consolidados já de décadas, e mesmo assim a gente tinha às vezes contrapontos dando espaço para essas pessoas, o que para a maioria das pessoas que não são especializadas na temática climática demonstra aí que nem a ciência está bem Uhum. convencida se isso de fato está acontecendo ou não está acontecendo, se eu devo fazer alguma mudança ou não, eles que decidam primeiro. Porque Uhum. existe uma percepção pública de que a ciência também deve orientar, né? Mostrar os caminhos que devem ser seguidos. E quando se colocam assim posições muito contraditórias que demonstram assim essa incerteza generalizada, que não é o caso, mas dava a aparentar, né? Ou Uhum. dava-se para imaginar por meio desse tipo de construção discursiva, isso de alguma forma desencorajava as pessoas a acreditarem que o problema já era real, já estava acontecendo, e que medidas já deveriam ser tomadas, o que é um dos problemas que, mesmo de forma bastante eventual, às vezes a gente ainda consegue ver reproduzido nos dias de hoje, né? Não Nossa. só nos países de língua inglesa, mas também nos demais países. Então, muitas vezes, a gente percebe na nossa imprensa brasileira espaços importantes sendo dados a pessoas que tudo bem, tem um pensamento diferente, mas não é baseado em estudos científicos relevantes, né? Sim, E essas sim. pessoas ganham aí uma grande visibilidade, prejudicando o enfrentamento do problema climático. Sim. Nossa, professora, muito interessante, porque quem está do outro lado passa a justamente ter essa impressão de que é algo que não se tem um consenso. Você tem duas opiniões ali, e as duas opiniões elas são colocadas como contrapontos e tendo o mesmo peso. Então você fica ali, né? E na verdade não é. Quando a gente está falando em questões climáticas, existe um consenso global sobre o que está acontecendo, e ainda que hajam vozes que sejam contra, a gente tem de a entender essas vozes como minorias, porque a corrente científica nos leva para uma outra direção, né? Exatamente. A gente já tem um conhecimento bastante consolidado do IPCC, que representa, né, o que temos de melhor em termos de conhecimento científico voltado para as mudanças climáticas, né? O IPCC está vinculado
Organização das Nações Unidas, mas mesmo se a gente fosse procurar outras fontes, a gente percebe que a comunidade científica, de uma forma geral, não nega o problema, Uhum. né? Existem até, às vezes, algumas divergências em relação a outras situações dentro da complexidade do que precisamos avançar, do que precisamos fazer, mas o problema, de fato, é real, e eu acho que nós, enquanto brasileiros, conseguimos cada vez mais, infelizmente, sentir os efeitos por conta da intensificação dos eventos extremos, né? Então, ondas de Uhum. calor, mais tempestades, chuvas, com muito mais dias frequentes ou grandes períodos de estiagem, né? Então, tudo isso está muito presente. E uma das coisas que as pesquisas demonstram, as pesquisas de opinião pública, é que os brasileiros, de fato, percebem que as mudanças climáticas estão acontecendo. Então, Uhum. não é a questão de existir uma negação total do problema. O que a gente percebe quando se fala em desinformação climática é que nega-se parcialmente algumas questões que gerariam mudanças na maneira como a gente vive. Então, acredita-se sim que as mudanças climáticas estão aí, mas às vezes nega-se a urgência do processo. Então, podemos Uhum. protelar, podemos adiar um pouco mais fazer essa mudança, porque ainda dá para viver dessa forma. Perfeito. Precisamos fazer transição energética? Precisamos, mas isso pode ser lá em 2050, 2100, não precisa ser agora. E não é exatamente assim que precisamos responder, né, a essa questão. Uma outra coisa que também acontece é pensando não só no que devemos fazer, mas quem deveria fazer, né? Então, às vezes também existe uma discussão apontando que nós, enquanto um país que foi colonizado e que foi de alguma forma não responsável, né, por várias desses gases de efeito estufa que permanecem na atmosfera, né? A gente continua emitindo e eles continuam ficando aí, eles não desaparecem rapidamente. Então, às vezes a gente tem esses discursos dizendo que os países é, que foram explorados enquanto territórios coloniais deveriam ter mais chance de continuar explorando petróleo e continuar emitindo gases de efeito estufa em detrimento daqueles que já fizeram isso no passado, né? Como se fosse Uhum. uma dívida histórica, o direito da gente também emitir gases de efeito estufa, mesmo sabendo da crise que está instaurada. Então, essas questões também precisam ser revistas, porque, na verdade, essa é uma conta global. Então, existem injustiças de várias maneiras dentro desse processo, mas isso também não nos dá o direito de achar que uma forma de é, tentar compensar essa injustiça é continuar agravando a situação de todos nós, porque Uhum. nós, né, do sul global, de uma forma geral, desses países que foram bastante explorados, né? E a colonialidade continua aí, então existem ainda mecanismos nesse sentido, mesmo que as independências tenham sido alcançadas, mas isso precisa ser avaliado de uma forma mais ampla, assim, pensando Uhum. não apenas de forma individual nos países e dentro desse processo de quem foi mais ou menos responsável, mas também olhando para o futuro, sobre o que podemos fazer agora diante das informações que temos hoje. Porque, obviamente, quando tudo isso se deu início, né, quando pensamos lá na Revolução Industrial, não se tinha uma projeção que a gente estaria numa crise climática, Uhum. né? Não nessas proporções, não dessa forma. Então, também é preciso observar esses discursos que tentam empurrar a responsabilização como se a gente ainda tivesse uma possibilidade de ter algum tipo de proveito, né? Lucrar um pouco mais antes que, de fato, chegasse o momento de dizer, não, agora petróleo não será mais explorado. Sim. Até porque a gente também já existem algumas alternativas, né? É, em termos de energia, em termos de a própria economia mesmo, né? Produção industrial. Eu vejo muito esse discurso de a gente de países subdesenvolvidos, no sentido de, poxa, se a gente não emitir. Ou se a gente não desmatar, a gente está travando o nosso desenvolvimento econômico, né? Mas assim, sendo que talvez a solução seja pensar em novas formas de produções econômicas mesmo, né? Uma matriz verde econômica, que é o que parece ser tendência. É. A gente também tem que ficar atento ao nosso entendimento sobre o que seria um desenvolvimento, né? Porque a tendência é a gente achar que desenvolver-se é sinônimo de crescer economicamente, como se esse crescimento pudesse ser infinito, ou como se Uhum. todos pudéssemos, em algum momento da vida, chegar nesse topo. E, de fato, a gente não tem planeta Terra
para que todo mundo cresça dentro dessa Perfeito. lógica que nos foi apresentada, né, num contexto de vida europeia, norte-americano. Então, a gente precisa observar que novas formas de compreender o que é desenvolvimento precisam ser é, disseminadas pela sociedade, né? A gente tem que entender que existem várias maneiras da gente conseguir ser feliz, não necessariamente sendo atrelada a um crescimento infinito, que não é Uhum. possível, embora ainda exista esse discurso de que todos podemos e devemos lutar para conseguir ter mais e mais e mais, né? Muito orientado por uma lógica de consumo. Consumo, é. Então, assim, obviamente, precisamos dar condições, né, para que as pessoas consigam viver com qualidade, que elas sabemos que tem muitas pessoas que ainda não atingiram, talvez, condições mínimas, né, que a gente possa dizer para que tenha uma vida tranquila, para que possa ter condições que vão para além de uma sobrevivência, mas isso também tem que ser ah, colocado assim em contraponto sobre quais são todos os outros excessos, talvez, que são vendidos como alcançáveis, como sonhos, né? Como é, algo a ser atingido, né? Às vezes como meta de vida, e que de fato você pode ter outras maneiras de se relacionar nesse mundo que não passem por esse tipo de consumo Uhum. exacerbado, né? O consumismo mesmo, no sentido de você precisar ter cada vez mais coisas ou comprar a cada nova estação um novo Sim. guarda-roupa, ou muitas peças, né? Para poder se sentir de alguma forma localizado ou alcançar um determinado status social por conta de equipamentos novos, né? Ou de tecnologias. Então, isso também requer uma nova forma da gente se ver no mundo e entender que existem limites, né, dentro dessa dessa concepção de que já exploramos muito os recursos, né, desse planeta, vamos ter que aprender a repensar como que a gente se Uhum. relaciona com essa natureza. Nós somos natureza, né, embora a gente sempre se veja do lado de fora, né, se veja como a parte que utiliza a natureza para o seu bem próprio, né? A gente tem uma visão bastante instrumental de tudo que nos cerca, mas nós também somos mais uma das espécies que faz parte desse planeta. E eu acho que é uma maneira também da gente rever a mentalidade, né? E o imaginário social, talvez, de como que podemos conviver de uma forma menos exploradora, né, de todas as outras espécies, todos os outros recursos, pensando num equilíbrio, numa possibilidade Uhum. de uma satisfação que extrapole a questão material, mas que possa ser associada com a fruição, né, de uma paisagem, de coisas belas. Existem outras maneiras da gente se satisfazer que não necessariamente consumindo, mas isso quase nunca aparece. Isso quase Uhum. está fora do nosso vocabulário. A gente às vezes tem dificuldade até de imaginar como seria a nossa vida se de uma hora para outra a gente não pudesse mais consumir. Como se a gente ficasse muito refém dessa própria lógica, né? Que Uhum. alimenta o modelo de desenvolvimento que está instituído. É isso. Bela mensagem. A senhora falou um pouco sobre os impactos e as consequências do negacionismo climático. Eu queria voltar nesse assunto para ver se a gente consegue esquematizar qual é esse impacto, principalmente na opinião pública e na vida das pessoas, na vida no dia a dia. Então, a gente não tem, assim, pelo menos eu desconheço, estudos sistemáticos que vão apontando, né, como que a desinformação, e eu acho que o negacionismo pode ser visto como uma das estratégias da desinformação, porque eu vejo desinformação como um campo mais amplo, onde o negacionismo faz parte, né, mas tem estratégias mais específicas. A gente não tem muitos subsídios reais, assim, de como que isso afeta. A gente sabe que as pessoas acabam retardando, de alguma forma, as suas ações, as suas práticas, as suas decisões, quando elas têm dúvidas ou quando tem muito tipo de desinformação que pode colocar em xeque, né, uma medida imediata. Uhum. Então, há, há é, várias investigações que apontam nesse sentido, em termos de comunicação climática, mas não temos assim estudos muito específicos, até porque a comunicação, a desinformação climática, aliás, ela está associada com vários outros tipos de desinformação, né, que estão associados às vezes ao campo político, é,
a desinformação de outras temáticas e que às vezes isso acaba ficando bastante emaranhado no sentido da gente não conseguir identificar qual que de fato é a questão climática aqui que vai gerar ou não uma ação. E para além disso, vários estudos já demonstram que é muito difícil esse processo, assim, da pessoa, reconhecer o problema, porque ela, assim, primeiro, se a pessoa não tem informações sobre o que são as mudanças climáticas, né, qual que é a dimensão da crise climática, obviamente que ela não vai se preocupar com isso. Uhum. Isso é alguma coisa que está fora das preocupações. Se ela não conhece o problema, né, todos nós, enquanto seres humanos, a gente só vai se preocupar com aquilo que de fato a gente tem algum tipo de conhecimento. Mas ter o conhecimento, ter a informação, não significa necessariamente que isso vai fazer com que eu vá ter algum tipo de implicação ou de mudança em relação àquele conhecimento, né? Então, o ser humano é bastante complexo, porque a gente vai ter um momento assim de reconhecimento ou de sensibilização para que para a existência de determinado problema, e a nossa mudança de pensamento sobre aquela questão, e mais além ainda, uma mudança de atitude, de hábito, né, algo que vai interferir no nosso cotidiano por conta daquela questão, é algo ainda mais profundo, que provavelmente não vai se dar só a partir de uma notícia, né, de um vídeo, de alguma coisa que seja passada naquele momento. Então, são várias etapas e que vão ser somadas com outros fatores. Então, há estudos que dizem que pessoas, por exemplo, que já vivenciaram de forma bastante eh, intensa ou com bastante gravidade um determinado evento extremo relacionado às mudanças climáticas, vai ter uma preocupação maior e talvez vai ter uma possibilidade maior também de pensar em atitudes e práticas. Agora, alguém que saiba do conhecimento, mas que nunca foi impactado, que vê isso como um problema distante, que vai afetar eh, Uhum. ou países, né, se a gente for pensar nos países que são ilhas, né, que já estão sofrendo com o aumento do nível do mar, ou mesmo com países que têm menos capacidade de enfrentar os eventos climáticos, né, onde a devastação é muito grande. A gente pode pensar mesmo aqui nos países do sul global, o quanto que a gente demora para retomar o que tínhamos antes de determinados desastres, né? Às vezes o tempo de recuperação é muito mais rápido em países que têm já um estofo ou uma cultura Uhum. relacionada à prevenção, a uma capacidade, às vezes, econômica também de produzir bens bens materiais, casas, estradas, pontes, enfim, que sejam mais resistentes, né, aos impactos desses eventos. Então, assim, são várias questões que, de alguma forma, se atravessam, e é difícil a gente conseguir entender. Geralmente, a gente pensa na percepção pública de uma forma geral, mas cada vez mais a gente percebe que são grupos diferentes que são permeados, né, por ideologias, por valores, por questões que são muito particulares e que também vão, de alguma maneira, interferir na forma como elas vão reconhecer as mudanças climáticas e como que elas vão sentir parte do problema ou não, e mais ainda, se sentirem parte, de que maneira que elas vão eh, reverberar, né, esse tipo de Uhum. enfrentamento. Seja falando sobre isso com outras pessoas, seja tendo hábitos, né, que de alguma forma colaborem com isso, como, por exemplo, evitar o consumo da carne, Uhum. ou evitar o uso do avião, evitar fazer viagens, né, com esse meio de transporte que também é bastante causador, bastante emissor de gás de efeito estufa. Então, tem algumas questões que às vezes estão associadas a isso, mais de cunho individual, e outras que estão associadas, de fato, a uma pressão pública, né, de movimentos que se organizam, que vão para a Câmara de Vereadores discutir isso, querer que a sociedade tenha ali uma política pensando em adaptação climática, ou participando de organizações, né, associações, Uhum. enfim, que vão também fazer disputas políticas para que isso seja pauta, para que haja, de fato, recurso Uhum. para ter planejamento e construir cidades mais resilientes. Então, existem várias formas de ação. Muitas vezes isso começa pelo ponto de vista mais individual, mas ele só consegue, de fato, ganhar uma, uma visibilidade Sei. ou ter um efeito à medida que a gente consegue reunir pessoas, né? Na medida Uhum. em que isso passa do individual para a esfera coletiva. Mesmo que não seja o coletivo geral, mas que consiga reunir aí grupos de interesse que possam fazer esse tipo de pressão. Perfeito.
Eh, Professora, a senhora é filiada à Universidade do Rio Grande do Sul? Acredito que a senhora mora no estado do Rio Grande do Sul. Eh, Há um tempo, né? Ano passado, vocês passaram por uma situação bem traumática. Tem tudo a ver com o tema do nosso episódio. E levando em consideração esse episódio, eu queria ainda tentar fazer um paralelo entre desinformação e comunicação. Eu queria entender como a desinformação e o negacionismo mesmo, eles complicam, eles atrapalham a comunicação de risco durante eventos, catástrofes, na verdade, né? E também se a senhora consegue identificar a falha das autoridades, ao comunicar à população sobre esses riscos. Então, eu moro em Porto Alegre, já faz alguns anos, estava aqui em maio de 2024, né? Em Porto Alegre, a questão das inundações começou a ter, de fato, um impacto a partir desse início de mês, embora no interior a gente já começasse no final de abril a ter notícias, né, sobre os efeitos dessa chuva extrema. E assim, obviamente, estávamos despreparados, né, Uhum. para um evento dessa dimensão. Ninguém que estava vivenciando acreditava que poderia ficar tanto tempo com as cidades embaixo da água, que pudesse chegar nesse nível de gravidade, né? Tudo que sofremos, e pensar territorialmente também na quantidade de cidades que foram afetadas de forma simultânea, né? Então, tudo é muito. é, Assim, às vezes faltam palavras, assim, é um impacto tão grande que às vezes mesmo as pessoas que vivenciaram isso não conseguem dimensionar para além, talvez, daquilo que conseguiram ver, né? Daquilo que Uhum. perceberam pelos relatos mais próximos, embora isso estivesse na imprensa o tempo todo. Mas eu acho que, em termos, de desinformação, a gente conseguiu observar, tanto pela vivência, quanto porque eu participo do Observatório de Jornalismo Ambiental, então, junto com outros pesquisadores dessa área, a gente estava tentando, naquele momento, já identificar como contribuir com a comunicação de riscos, no sentido de também qualificar a cobertura da imprensa e pensar em estratégias para permitir que essa comunicação seja mais efetiva, embora a gente tenha poucos estudos aqui no Brasil e na América Latina de uma forma geral, pensando em comunicação de riscos de desastres, né? Então a gente tem poucos Uhum. subsídios de fato para poder pensar no que poderia ser mais ou menos acertado. Mesmo assim, a gente consegue identificar que toda vez que acontece um momento de emergência, seja por conta de um risco de desastre, seja mesmo por um outro fator, todas as pessoas afetadas, elas ficam muito suscetíveis, elas ficam muito demandantes de informação. Imagina, você tem uma rotina, você planeja seu dia, sua semana, e aí de repente você tá em algum período do dia, aquilo é quebrado. Você sai desse período e você não sabe muito como agir. Então você Uhum. vai recorrer à informação, você precisa dessa informação, inclusive para saber se é necessário sair de casa, se não é, para onde você pode ir. Então, no momento da eclosão do desastre, houve, de fato, um anseio muito grande por informações para que as pessoas pudessem se localizar. E a gente teve um apoio bastante importante, né, dos diferentes meios de comunicação que estavam atentos, inclusive de vários profissionais que também foram afetados e seguiram trabalhando, Uhum. pensando que o interesse público naquele momento era mais importante do que qualquer tipo de preocupação pessoal, né? Obviamente que as pessoas observavam se poderiam ou não trabalhar, tiveram várias condições também diferentes em relação a isso, mas do ponto de vista da imprensa houve essa questão, tanto que vários veículos aqui do Rio Grande do Sul baixaram, né, os seus paywalls, então não tinha mais necessidade de assinatura para acessar o conteúdo, a gente podia Uhum. acompanhar em tempo real, teve ali uma cobertura super forte, mesmo que não se sabia muito o que fazer, as informações elas eram repetidas, pensando que Uhum. as pessoas poderiam estar chegando ali naquele momento, e era um canal importante. E a gente também teve os canais oficiais, né, do governo do estado, da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, no caso dos municípios também, que estavam tentando dar conta, né, desse momento de resposta, né, nesse momento de emergência, onde o principal aspecto era evitar que mais pessoas perdessem as vidas, né, ou que evitar os danos maiores. Mas é claro que
aquilo foi feito, assim, meio que aprendendo-se a fazer durante o processo, assim. Então, algumas lacunas surgiram e o problema de quando existe esse momento em que as coisas saem da previsão do que é esperado e existe essa vontade muito grande de saber o que está acontecendo, se não há uma resposta imediata por parte do poder público, né, ou dos responsáveis por falar sobre o gerenciamento daquela situação, o que vai acontecer, vão surgir ali alguns vácuos informativos, né, alguns vazios informativos. E aí, nesse momento, é muito comum que pessoas oportunistas, né, acabem utilizando aquele espaço que está ocupado, as pessoas estão querendo Uhum, informação, a informação não aparece, então aquele é um momento muito crucial para que a gente evite que haja uma expansão, um crescimento da desinformação, porque você acaba permitindo que pessoas ocupem esse espaço e as pessoas vão acabar recebendo e nem sempre elas vão questionar essa fonte, porque elas também vão estar num processo de vulnerabilidade, né? E uhum, aí a gente poderia dizer até que junto com as muitas vulnerabilidades que um desastre traz, existe também a vulnerabilidade informacional, né? Do que você pode ou não confiar, o que tipo de mensagem está vindo, a partir de qual mensageiro. Então, a gente viu que isso de fato aconteceu, isso não aconteceu só aqui, aconteceu já em vários outros momentos em que eclode um desastre e que não há um planejamento, uma orientação muito rápida, né, de como que as pessoas devem agir. Obviamente que isso também não é tão simples assim, porque cada desastre é um novo desastre, então não existe uma fórmula que a gente pode simplesmente escrever e dizer devemos agir assim, 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 porque isso uhum, pode ser modificado. Mas isso, com certeza, poderia ser atenuado se protocolos de comunicação de risco tivessem já bem instituídos, né, nessas diferentes organizações. E aqui no Brasil a gente tem uma carência geral nesse sentido, né? A gente por muito tempo tinha muito presente essa ideia de que nós éramos pessoas que viviam num país sem desastres, né? Porque não tínhamos furacões, vulcões, terremotos. Então, essa questão da prevenção do desastre nunca foi uma pauta prioritária, porque sempre tinham outras questões que assumiam esse protagonismo, mas, considerando o contexto da crise climática, precisamos rever e uhum, incorporar, de fato, esse olhar para que possamos falar mais dos riscos, né, que é justamente essa ideia da antecipação do desastre, então falar sobre como devemos nos preparar, como podemos nos autoproteger uhum, para evitar, né, que caso o desastre de fato ocorra, caso esse risco se concretize, a gente consiga mitigar os danos, né? Então, minimizar os impactos e poupar o maior número de vidas possíveis, e outros danos, né, que possam vir desse acontecimento. perfeito. É, como a senhora avalia a cobertura jornalística sobre assuntos climáticos no geral? A senhora ilustrou muito bem como a mídia se comportou na situação das enchentes do Rio Grande do Sul, mas qual a sua percepção geral? É, a gente tem hoje muito mais cobertura jornalística sobre mudanças climáticas do que tínhamos há 20 anos atrás. Então, de fato, há um crescimento e também há uma transversalização dessa pauta, porque antes a gente via muitas questões sobre clima apresentadas quando tinha a COP, né? As COPs ocorrem anualmente, a Conferência das Partes também organizada pela, pelas Nações Unidas, né, para tentar chegar a esses consensos e a acordos que possam gerar esse enfrentamento climático. Então, quando existia a divulgação de um relatório do IPCC, uma COP, ou eventualmente, né, Uhum, um desastre climático, a gente tinha cobertura desses acontecimentos, assim, muito vinculados a uma perspectiva ainda global, distante do dia a dia da maioria das pessoas, né? Então, isso também gerava um distanciamento em relação a que tipo de preocupação eu devo ter com esse tema. E hoje não, hoje a pauta ela articula questões de saúde, né? Articula questões relacionadas ao próprio trabalho, né? Como que as pessoas que estão expostas, né, ao sol, ao ar livre, vão conseguir executar suas atividades numa semana que tem onda de calor. Então, essas coisas, elas uhum, estão mais próximas, elas estão presentes, se faz uma discussão sobre a relação com a produção de alimentos, com a questão
é, da eventual escassez de água. Existe uma certa frequência em diferentes veículos, né, de uma forma bem geral, e uma tentativa de aproximar a discussão da população, com seus diferentes nichos, né, ou suas diferentes temáticas. Então, eu acho que houve um avanço nesse sentido, assim, porque antes a gente tinha críticas bastante contundentes em relação a essa ideia de falar para pessoas que apenas que já sabiam, né, ou que já eram preocupados. Então, por exemplo, quando a gente pensa numa editoria de meio ambiente, a gente pode pressupor que não é todo mundo que vai ler aquele assunto, mas pessoas que já têm um interesse, né? Ou uma revista especializada, em um site que seja específico desse tema. Hoje a gente consegue ver nos grandes telejornais, né, em diferentes mídias, assim, que não são específicas da área ambiental, uma certa recorrência dessa temática. Mas, ao mesmo tempo, o que alguns estudos têm mostrado, inclusive, eu fiz uma pesquisa entre 2019 e 2020, tentando ver como que as causas, né, e as soluções eram apresentadas pelos veículos. E nessa pesquisa eu optei por trabalhar com veículos que se diziam comprometidos com a área ambiental. Então, eu pensei que poderia ter uma discussão mais aprofundada, Uhum. né, mais crítica até, porque eram veículos não hegemônicos, então não estavam atrelados às grandes estruturas de poder. E mesmo nesses veículos a gente percebe assim que há uma dificuldade de questionar, né, os grandes setores econômicos desse país ou os grandes setores globais que estão envolvidos com as causas das mudanças climáticas, e muitas vezes aparece com uma certa frequência esse discurso de responsabilização do indivíduo. Então, se quer trazer algum tipo de solução ou dizer que é importante que todo mundo se envolva, então comece aí você da sua casa, Uhum. economizando água, usando transporte público, enfim, com várias medidas, que é um discurso possível e que pode ter algum tipo de engajamento ou, né, de convencimento, mas que ele é muito superficial, porque ele não vai chegar nessa proposta mais coletiva de mudança, né, de estrutura social. Então, a gente percebe que isso ainda aparece mesmo naqueles veículos que a gente poderia dizer que são mais críticos, né, que têm mais conhecimento sobre a temática e que não está vinculada, né, com os grandes setores que vão, de alguma forma, financiar outros veículos, né, que a gente até pode fazer uma associação e dizer, ó, ora, obviamente, ninguém vai falar que da questão é, do desmatamento, do aumento da fronteira agrícola, porque, enfim, tem os interesses relacionados ao agronegócio presentes também nesse meio de comunicação. Mas é algo que precisa ser. Eu não sei nem como apontar isso, porque está associada a essa ideia da gente imaginar que outros tipos de estrutura social, de modelos de economia, podem ser sim articulados, né? A gente não precisa viver num único modelo ou achar que esse único modelo é inabalável e nunca vai ser alterado, então não adianta a gente fazer nada, porque a gente cai no fatalismo também, no sentido de que, Uhum. o modelo é assim, é muito difícil sair do modelo, então vamos nos abraçar e seguir juntos para ver até onde isso vai nos levar. Não, a gente já sabe que isso vai nos levar para um caminho muito ruim. A gente tem oportunidade, a gente ainda tem tempo para fazer mudanças. Então, eu acho que é um pouco de trazer novos discursos, novas alternativas, né? Para que as pessoas também entendam que, veja, pode ser complicado, mas existem outras pessoas vivendo de outras maneiras, né? Mas Uhum. essas outras maneiras de viver e esses novos entendimentos, eles não são colocados nas matérias, assim. Então, às vezes parece que a gente só tem um tipo de visão de mundo possível. Isso também nos enfraquece enquanto sociedade para pensar mudanças ou para tentar fortalecer, né, iniciativas que possam de alguma forma nos levar para outros caminhos. Perfeito, perfeito. Vou fazer a última pergunta para a senhora, porque eu já estou tomando muito do seu tempo. É, e é no sentido de como a gente lida e como a gente combate esse negacionismo climático. Então, essa é uma pergunta importante, mas também é difícil, porque eu acho que seriam várias medidas que precisam ser implementadas, né? Eu já falei sobre a regulamentação das plataformas, eu acho que esse é um ponto que não pode ser esquecido. A gente tem o fortalecimento também
agências de fact-checking, né, ou dos serviços, que tentam de alguma forma mostrar como essa desinformação foi construída e o que que não é, mas também sabemos que há limites, né, porque nem sempre o conteúdo que é gerado pelas agências de checagem chega naquela pessoa que teve acesso à desinformação, então é um tipo de solução, mas que também tem problemas, né, nessa questão de quem recebe. Se a gente tivesse uma plataforma que pudesse encaminhar diretamente, quem recebeu a desinformação já recebia, né, a checagem, talvez a gente minimizasse, mas isso não funciona dessa forma ainda. Eu acredito muito que a principal questão, tirando essas coisas que não podemos alterar agora, né, mas o que podemos fazer agora, Uhum. nesse momento? Eu acho que trabalhar com a educação midiática é importante falar para as pessoas como que os meios funcionam, como que as plataformas funcionam, às vezes para romper com uma inocência, né, de que ninguém é interessado, de que tudo que vem até, né, sei lá, até o meu perfil, até o meu WhatsApp, é Uhum. importante, eu não tenho uma hierarquização da informação, então eu acho que falar sobre isso é bastante relevante, né? A gente sabe que muitas pessoas ainda confundem o que é um conteúdo noticioso daquilo que não é. E claro que os formatos eles estão sendo alterados, né? Há muitas coisas híbridas que pegam um pouquinho de entretenimento, um pouquinho de informação, um pouco de opinião, um pouco de informação. Mas a gente precisa discutir e falar mais sobre isso. E a educação voltada também para a questão climática, né? O que a gente chama aqui no grupo, muito inspirado no Fritjof Capra, da alfabetização ecológica também é importante quando a gente fala em desinformação climática, né? As pessoas precisam compreender que mudanças climáticas não é um problema que surgiu do nada. Ele tem uma relação muito grande com vários aspectos históricos, políticos, econômicos. É um dos problemas, né, da nossa crise ambiental. A gente tem muitos problemas ambientais. Às vezes parece que o clima ele é igual ao meio ambiente, né? Mas o clima é um problema que também está nessa lógica ampla, considerando o meio ambiente nas suas dimensões sociais, políticas, econômicas, não só enquanto algo estritamente reduzido a aspectos, né, naturais, a fauna e flora, mas pensando que entender como que socialmente fomos construídos para nos ver distantes do meio ambiente, como que os vários mecanismos que estão na nossa sociedade nos distanciam, né? De onde vem o nosso alimento, de como que a gente consegue lidar com o próprio descarte das coisas, tudo é muito separado, parece que a gente fica Uhum. isolado e não consegue Sim. perceber que tudo que a gente consome vem da natureza, que nós mesmos somos natureza, e a gente vai acabar também levando para algum lugar aquilo que a gente não quer, né? Ou seja, nosso armário cheio de roupas da estação anterior vai parar onde, né? Ou tudo, todas as embalagens do que a gente consome no mercado. Então, Sim. é importante a gente pensar também nessas várias conexões que do meu ponto de vista, é uma grande educação ambiental, mas parece que quando a gente fala em educação ambiental, também as pessoas tendem a rechaçar, achando que é algo muito específico, ou algo vinculado ainda a um momento escolar, quando na verdade nos faltam informações para que a gente consiga ter essa consciência de um cuidado mais amplo, né? Do que queremos também entregar, né, para as próximas gerações, né, que é algo que muitos ambientalistas falam nisso, né, a gente pensar globalmente, agir localmente, pensar hoje, pensando em como vamos entregar isso para os nossos filhos, para os nossos netos, isso também está muito relacionado a essa perspectiva de longo prazo, que não é uma perspectiva de apenas como eu vou me satisfazer aqui agora, e que as pessoas que resolvam depois os problemas que eu deixar nesse momento, mas tem, além disso, uma ideia de como que a gente consegue viver, né, com mais qualidade de vida no sentido amplo, assim, no sentido de ter tranquilidade, de não se preocupar com o ar que a gente respira, ou de quantos contaminantes tem a água, ou da tecnologia que a gente vai precisar criar para, quem sabe, resolver um problema que a gente está gerando agora. A gente tem enquanto sociedade fortemente influenciada, né, por esse pensamento que vem da modernidade, voltado para a ciência, essa fé de que vamos criar uma tecnologia que vai resolver os problemas, então não precisamos nos preocupar com isso agora, mas na verdade a gente sabe que essas tecnologias, elas podem eventualmente não resolver os problemas e ainda criar novos problemas. Então, precisamos ser um pouco mais cautelosos, eu acho, né? Pensar um pouco mais em termos de precaução, tentar resguardar aquilo que podemos nesse momento e evitar que a gente gere ainda mais
agravamentos, né, dentro desse sistema, dessas várias crises, elas se somam e se multiplicam quase, né, porque elas interagem, elas geram novos problemas a partir das crises já existentes. Então eu sempre acho que a crise climática é sim uma crise que precisa estar em evidência, porque ela tem uma relação com outros problemas, ela agrava, né, outras crises já existentes, como por exemplo a da biodiversidade, né, a questão da produção dos alimentos também. Então tem várias interconexões, é algo que deve ser falado, mas a gente também não pode esquecer que existem outros problemas ambientais em simultâneo que às vezes perdem espaço, acabam sendo Uhum. esquecidas, como se os problemas não existissem, porque só falamos de um problema. Então isso também é um outro aspecto importante para a gente pensar enquanto comunicadores, né? O quanto conseguimos falar um pouco do todo, mostrando de fato as gravidades, as possibilidades, né, a nossa relação nesse contexto, mas sem gerar uma super evidência que acabe apagando outras questões. Isso também acontece muito quando a gente fala sobre mudanças climáticas e a gente tende a dizer assim, é um problema gerado pela humanidade. Sim, o ser humano estava ali, né? Mas não é a humanidade como um todo, não é um bloco homogêneo. A gente teve aí pessoas que são mais ou menos responsáveis, e aí pessoas que fazem parte, né, de alguns grupos econômicos, né, de alguns setores específicos. Então, é sempre a gente pensar em como que a gente consegue trazer esse discurso de uma forma que contemple muitas pessoas, né? Pensando que a gente quer que essa comunicação seja compreendida pelo maior número de pessoas possível, mas lembrando sempre que existem as assimetrias, né? Que existem diferentes maneiras de a gente ver esse quadro que não é igual para todo mundo. Perfeito. Professora, eu te agradeço muito pela aula, por partilhar todo esse conhecimento com a gente. É um tema super importante, super urgente, e eu saí daqui com vários insights, assim, com várias coisas para pensar. Espero que o nosso público também. Muito obrigado. Imagina, eu agradeço pelo convite, fico aí à disposição também. Se vocês quiserem conhecer mais o trabalho do nosso laboratório aqui na URGS, a gente tem trabalhado com comunicação climática, pensando especificamente em duas linhas, né? Uma é a comunicação de riscos, pensando que existe aí uma interface importante e que ainda está descoberta pelos estudos científicos, e também pensando muito nessa ideia de engajamento, né? Como que a gente faz para mobilizar as pessoas? Então, estamos começando em uma série de estudos, espero que em breve a gente possa compartilhar com vocês. Ai, por favor, obrigado, professora. Imagina, um abraço. Um abraço. E a você que nos acompanhou até aqui, eu deixo o nosso imenso muito obrigado. Gosta dos nossos episódios? Siga a gente nas redes sociais e fique por dentro de todas as nossas atualizações. Até a próxima e vejo você no nosso próximo episódio.